Então eu estou aqui com o Dr. Douglas, ele é médico acupunturista, mas ali no cartãozinho dele ele está falando assim, medicina integrativa. Então eu queria primeiro que você explicasse, Dr. Douglas, o que é uma medicina integrativa? Hoje a medicina integrativa ela veio primeiro com o intuito de agrupar e reunir todas as outras áreas que eram consideradas até um tempo atrás como complementares ou até mesmo alternativas. Mas o termo da integrativa é muito mais amplo do que somente a junção de todas essas técnicas. Ela engloba muito mais assim o paciente, integra o paciente como parte do tratamento. Então hoje é importante o paciente entender que para ele melhorar, para ele ter uma saúde, uma qualidade de vida, ele precisa fazer parte daquilo, ele tem que participar do tratamento como um todo. Não basta só ir de uma forma passiva ao médico, receber a prescrição e só seguir aquela prescrição. Ele vai ter que se cuidar, vai ter que cuidar da alimentação, vai ter que cuidar do lazer, do sono, da atividade física, e aí com isso ele faz parte do tratamento. Então isso é o que integra. A medicina integrativa veio além de agrupar diversas técnicas que até então eram consideradas complementares, elas juntam o paciente e aí o paciente participa do tratamento como um todo. Quer dizer, o paciente tem uma responsabilidade na própria cura, não é só tomar um remédio, certo? Sim, tem muita responsabilidade, na verdade. Então não basta só fazer o tratamento se, por exemplo, em casa ele se alimenta mal, se ele está dormindo 6 horas por noite, se ele tem um problema financeiro, se ele tem um problema familiar, se ele tem vícios. Então, se ele não fazer parte desse tratamento e ele entender que ele precisa ter essas mudanças de vida, teoricamente a saúde não vai estar completa. Quando você recebe um paciente pela primeira vez e que você faz essa avaliação, que tipo de tratamentos que a gente diria que são alternativos, mas não são, na verdade, eles são ativos ali dentro da história de tratamento, que tipo de coisa você prescreve que um médico apenas da medicina alopática não prescreveria? Como próprio acupunturista, eu sempre vou prescrever acupuntura. Independente de como o paciente chega, às vezes eles acreditam que a acupuntura tenha só uma indicação, por exemplo, para casos de dor. Mas não, a acupuntura ela pode ser usada como um tratamento global para o paciente, de diversas áreas, inclusive tratamentos preventivos. Mas além da acupuntura, por exemplo, um dos tratamentos que eu prescrevo, que eu acho de suma importância para os pacientes, que seria a meditação. A meditação, por exemplo, de um tratamento feito com uma frequência 3 vezes por semana, é um tratamento tão importante quanto a atividade física, na minha opinião. Então, deixar a meditação só para finais de semana, retiros, eu acho que isso é importante, porém a frequência, 20 minutos, 3 vezes por semana, isso daí faz com que o paciente tenha essa melhora a longo prazo. Atividade física, alimentação, sono é muito importante. Hoje a gente negligencia muito o sono, a gente anda dormindo pouco, com sono de baixa qualidade, então isso acaba refletindo no nosso dia a dia. Então a atenção ao sono também é uma coisa muito importante para a atividade. E dentro até das atividades físicas, o próprio Tai Chi Chuan, o Qigong, eles são muito importantes também. A gente está muito acostumado só à academia, atividades físicas nesse padrão. Mas eu costumo orientar para meus pacientes também que a atividade física da linha oriental é um pouquinho diferente e até menos agressiva para o organismo do que a própria atividade física que a gente está acostumado. Por que seria isso? Atividade física do padrão ocidental, a gente corre muito atrás de gastos, de queima. Eu exijo muito do meu físico, cada vez mais. É potência, é carga, repetição, é distância, velocidade. Então o que acontece é que com a visão da medicina tradicional chinesa, você desgasta muito seu organismo com isso, você demanda muita energia, você consome muito o seu organismo. Já a atividade física não tem só esse intuito de gastar, na verdade é um intuito de movimentação, de fortalecimento, de tônus. Então exercícios que nem o Tai Chi Chuan para você fortalecer a base, você ter uma movimentação, fluir a energia dentro do organismo, isso pra gente até é mais importante de quanto de carga ou quanto de
produtividade, vamos dizer assim, você tem dentro da sua prática de atividade física. Então, eu gosto de ponderar esses dois exemplos para os meus pacientes, exatamente para eles escolherem assim, um equilíbrio dentro da própria atividade física. As pessoas estão ficando mais abertas, justamente, receptivas a esse tipo de abordagem da medicina, ou ainda tem uma certa resistência? Ai, dá muito trabalho isso, nossa, eu vou ter que fazer meditação 3 vezes por semana, não consigo, não... Como que você está sentindo nos seus pacientes a recepção dessas ideias? A procura aumentou muito, né? A demanda pelo próprio paciente dessa melhoria da qualidade de vida, isso cresceu demais. Então, o próprio paciente já sente essa necessidade. Eles viram que já o tratamento que a gente está acostumado da visão ocidental já não está sendo suficiente para o nosso dia a dia. Então, por conta disso, eles já estão buscando, então eles estão entendendo, lendo, acessando mais informações sobre esses outras técnicas ou outros tipos de tratamento. Por quê? Porque eles viram que não basta só tomar um medicamento, um comprimido, para poder tentar diminuir o estresse ou a ansiedade. Eles vão atrás de algo que seja um pouco menos agressivo para o organismo e que ele consiga dar um equilíbrio sem ter que fazer uso de uma alopatia, por exemplo. Então a procura hoje pelos pacientes é muito maior. Então quando a gente dá esse tipo de recomendação, eles acabam aceitando bem. Eu acho que assim, não estamos tendo mais tanta resistência do que talvez 10 anos atrás. E você, claro, no dia a dia você vê a diferença de um paciente que ouve isso tudo, acata e pratica tudo que você prescreve, e o paciente que não, ou que faz uma coisa meio mais ou menos. A diferença é clara, assim, né? Assim, questões até de própria sensação de bem-estar e qualidade de vida, o paciente que começa a seguir as orientações, ele sente isso claramente no físico, no emocional, no mental. Claro que ainda, até por conta do dia a dia, muitos pacientes ainda, eu não tenho tempo, me falta tempo, eu estou muito ocupado, e com isso faz com que vá postergando esse tipo de melhora. Mas acaba chegando a um ponto em que os pacientes em si já estão tão no limite que eles acabam pensando, não, eu acho que eu tenho que fazer algo diferente do que eu fiz até hoje, porque senão eu vou continuar na mesma linha e eu não vou melhorar.